programa, nós vamos falar um pouquinho sobre segurança. Segurança no trabalho. Tá aí, olha, às vezes a gente escuta notícias tristes, né? Fulano saiu de casa, foi trabalhar, chegou lá, aconteceu um acidente, alguma coisa assim. Então nós vamos saber com a participação do nosso amigo engenheiro que está chegando aqui. Pode vir, Egídio. Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu conversei um pouquinho com o Egídio aqui, eu já aprendi um monte de coisa. Um pouquinho, né? E você tem experiência de engenharia, de segurança do trabalho, de quanto tempo, Egídio? Eu tenho aproximadamente 12 anos formado, já trabalho nessa área. Pelo menos, minha formação, eu estudei em Taubaté, me formei em Taubaté, e depois fiz a faculdade de engenharia com especialização em segurança do trabalho na FEG em Guará. Trabalhei numa empresa e hoje eu trabalho no santuário e tenho uma empresa de assessoria também nessa área. Que legal, viu? Vamos conversar com quem cuida da casa da mãe. Vamos lá. Né? Ou pelo menos com todos os funcionários lá, né, do santuário, né? Tão grande, tão bonito, né? Está sempre em obra, né? O que a gente entende assim por equipe de segurança do trabalho? A equipe de segurança do trabalho, a maior parte das empresas, conforme as atividades que ela exerce e número de funcionário, você classifica um grau de risco. E esse grau de risco você monta umas equipes que a gente chama de SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. E a função nossa dessa equipe é proteger a saúde e a integridade do trabalhador. Aquela coisa, né? Saiu, entrou, bateu o cartão ali, sabe que o instrumento que vai trabalhar, o lugar que vai trabalhar, já tem uma equipe que está cuidando da sua segurança ali. É isso? Isso independe? Tem só empresa grande ou empresa pequena também? Não, depende do grau de risco, como que eu te falei. Em função da atividade da empresa, você classifica um grau de risco. Esse grau de risco você tem uma tabela, tem uma norma, a gente chama de NR4, e em função disso você forma o seu SESMIT. Então tem empresas de grau risco 1, 2, 3 e 4. Conforme o grau de risco, você determina esse SESMIT. E o SESMIT, como eu te falei, a obrigação nossa é defender a saúde do trabalhador. Na casa da mãe ali, nós somos os anjinhos da guarda deles, entendeu? Estamos sempre ali orientando, pegando no pé deles para que eles usem, né, os equipamentos de proteção e atendam às nossas normas de segurança. O que a gente sabe é que cada vez mais estudos têm sido feitos, né? E esse trabalho é feito junto com médicos também, né? E aí a gente sabe que tem até algumas empresas que tem a semana, né? CIPAT, para lembrar, para alertar, porque, como eu estava dizendo no início do programa, tem que ser um trabalho conjunto. Né? Não adianta vocês, engenheiros, pensarem que é importante ter isso, ter aquilo para a segurança do trabalhador. E o trabalhador também não querer usar, não é mesmo? Lógico, né? Acho que, como tudo na vida da gente, a gente tem deveres e direitos. Né? As empresas, ela tem alguns deveres para com os seus funcionários, né? A partir do momento que ela admite o funcionário, ela fica responsável pela saúde do funcionário. Mas o funcionário também tem algumas obrigações, né? Esse exemplo que você deu da CIPAT é uma semana de prevenção de acidente. Então, é aquela semana que a gente quer mostrar para os funcionários a importância de segurança do trabalho. A gente até brinca, não é uma semana, essa semana é só para alertar. Né? Você tem também a CIPA, que é uma comissão interna de prevenção de acidente, formada pelos funcionários da empresa e por alguns indicados pelo representante do empregador. Então, é um equilíbrio, né? A empresa tem que fazer a parte dela, e nós, funcionários, eu me incluo também como funcionário, né, fazer a nossa parte. Tá certo, então. E o que a gente entende assim, nossa, é tão triste ver noticiários, a fulano estava trabalhando e se machucou. Porque acidentes acontecem, por mais que a gente previna, não é mesmo, Gigi? Acidentes acontecem. Né? Acontece. Quando você fala de acidente do trabalho, acho que é legal deixar claro o que é um acidente do trabalho. Um acidente do trabalho você está exercendo uma atividade, né, a serviço da empresa. Né? O que pode ocasionar? Pode ocasionar uma lesão corporal, né? Ou uma perturbação funcional, que a gente chama de doença do trabalho, que pode levar à morte ou uma redução de trabalho. Essa redução do trabalho ela pode ser permanente, se for um acidente mais grave, ou pode ser temporária. Né? Você sofreu um acidente, você ficou um tempo afastado e depois você retorna para o trabalho. Então, um dos focos nossos é ações preventivas, né? A gente sempre bate nessa tecla, é mais fácil a gente estar trabalhando sempre no espírito prevencionista do que depois que acontece o acidente, né? Então a gente quer sempre estar na frente do acidente.
E as empresas estão se preocupando com isso? É legal quando a gente vai numa empresa assim, logo na entrada, geralmente tem um cartaz assim, estamos há 229 dias sem acidentes aqui. É um orgulho para a empresa, né? Além do orgulho da empresa, hoje o governo ele está apertando cada vez mais as empresas. Com leis? Com leis. Hoje tem uma legislação nova, é previdenciária, né? Porque o INSS, ele acaba assumindo a parte do acidente. Para deixar claro, depois, quando acontece um acidente, os 15 primeiros dias, a empresa que recolhe o pagamento. Depois do 15º dia, ou seja, no 16º dia, ele fica afastado pelo INSS. Aí é o INSS que paga o salário dele. Então, o INSS é uma seguradora. Então, ela quer que não aconteça acidente. Né? Ela quer que ela investe na prevenção. E hoje existe o FAP, é até um fator novo, é uma alíquota nova que o INSS está cobrando das empresas. As empresas que não investem em segurança, elas estão pagando mais. Então, você pode ter uma redução do antigo, tem umas letrinhas, né, que a gente fala, FAP, SAT, PTR, umas siglas, que é difícil explicar tudo, mas o FAP é um fator acidentário previdenciário. As empresas recolhem um seguro de acidente, que é 1, 2 ou 3%. Se você, ou se a sua empresa não investe e acontece muito acidente, isso pode dobrar 100% a sua alíquota. O inverso também, o INSS também valoriza as empresas que investem em segurança. Esse caso que eu disse, que elas falam com orgulho, assim, estamos há tantos dias sem. Quando você investe em segurança, essa alíquota sua pode ter uma redução de até 50%. Então as empresas hoje, além acho que até da própria responsabilidade da diretoria ou dos proprietários, dos empresários, é uma vida que está lá dentro, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. É verdade, a gente vê aí, né? Tem tanta máquina, tem tanto robô, né? Hoje em dia, a coisa de 10 anos. Vamos conversar, gente, quando você saiu da faculdade, 12 anos, faz né? tempo, viu? Você via tanta coisa, já tinha, né? Já tinha robô nas linhas de produção, principalmente dos carros, assim. Mas hoje em dia a gente vê, mas tem sempre um humano ali, né? Que é a pessoa que saiu da sua casa, que acordou cedo, que entrou no horário e que precisa ser cuidado, né? Tanto quanto as máquinas. Mesmo se não tiver um para apertar o botão. A gente estava até conversando antes, né? Isso. A máquina, ela está ali. Ela não funciona se não tiver um ser humano para acionar uma botoeira. Então, o maior tesouro que uma empresa tem, às vezes os empresários ficam mais preocupados com os equipamentos. E esquecem um pouquinho do funcionário, do ser humano. Sem ele para apertar a botoeira, para dar início a uma linha de produção, não funciona. É verdade. Então a gente tem que sempre ter um equilíbrio. Eu sempre converso com o pessoal para ter equilíbrio. Acho que o equilíbrio é o segredo. Você tem que investir em equipamentos. Hoje em dia, você tem que estar atualizado. Não dá para você ter equipamentos muito obsoletos. Mas você tem que investir no ser humano, você tem que investir no seu funcionário. A sua produção vai melhorar. Você tendo uma área num local salubre, num local sadio para ele trabalhar, com certeza o rendimento dele é maior. Você falou uma palavra aí que eu queria conversar sobre ela. O que é insalubridade? É a mesma coisa de periculosidade? A gente escuta tanto falar isso, né? Insalubre, periculosidade. Explica para mim qual é a diferença. Tá. São normas, né? A insalubridade está classificada na NR15, Atividade e Operações Insalubres, e a NR16 contempla a periculosidade. A insalubridade, ela tem por princípio que você trabalhe num local onde não haja proteção, ou seja, ela de ordem coletiva ou de ordem individual, que possa causar um mal à saúde do trabalhador. Deixa eu te dar um exemplo. Você trabalha numa área onde tem um ruído acima do limite de tolerância. Provavelmente, se não houver uma ação de ordem coletiva ou individual, esse funcionário vai ter uma perda auditiva. Tem que usar aquele... o protetor auricular. Isso. Então, a legislação contempla, né, a insalubridade. Ela tem mínima, média e máxima, ou seja, 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Então, em linhas gerais, para o pessoal ter uma noção assim, é o seguinte, é um local onde você trabalha que pode causar mal à sua saúde no decorrer do tempo.
A periculosidade é diferente. O conceito é assim, você trabalhar num local onde existe um risco e esse risco de acidente pode levar você a um óbito, a morte. Um exemplo, risco de morte, um risco de morte, tá? Nesse caso, a periculosidade é 30% do salário nominal do funcionário. Mudou tudo. A primeira, Mudou tudo. A primeira é em cima do salário mínimo, 10, 20 e 40%. A periculosidade é 30% do salário nominal, ou seja, do salário que ele recebe. Lembrando que sem gratificação, sem algumas coisas, é o salário nominal dele. Um exemplo simples da gente entender é você trabalhar num local onde tem explosivo. Nós temos aqui do lado uma fábrica que mexe com explosivo, então lá você paga a periculosidade, porque existe um risco de explosão. E provavelmente, se essa explosão acontecer, vão ter acidentes fatais. Então é isso que o governo, que a legislação contempla, a NR16 e a NR15. Tá certo. Agora é o seguinte, eu achei muito importante você dizer isso, né? A gente sabe preço de coisas, né? Nós que trabalhamos aqui no Santuário Nacional, aqui na TV Aparecida, a gente sabe, um equipamento é caro, não é mesmo? Uma obra é cara, né? A gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque esses dias eu estava escutando uma palestra e eu achei muito interessante dizer, a gente precisa estar nesse mundo, falar, eu estou contribuindo, eu estou trabalhando, né? Alguns funcionários, não sei se você gostaria de falar sobre isso, mas ficam resistentes ali, eu não uso tal coisa, né? E não pode, tem que usar, como é que chama? EPI? EPI. EPI é equipamento de proteção individual. Tem gente que resiste a usar isso. Infelizmente ainda tem pessoas que não colaboram, né? A gente procura sempre orientar, né? Acho que o princípio é para você cobrar o uso de EPI, se você for cobrar dele o uso do protetor auricular, o exemplo que a gente deu, você tem que conscientizar. E como você tem que conscientizar? Você tem que pôr ele numa sala de treinamento, falar, olha, você trabalha num local, esse local tem ruído, esse ruído pode causar mal para a sua saúde, por esse motivo você tem que usar o protetor auricular. Não dá para você falar assim, pode usar ou pode não usar. Opcional. Não é opcional. Isso é uma obrigação. Lembra que eu falei para você de deveres e direitos? A empresa tem por obrigação proteger a saúde do trabalhador. Entrou dentro da empresa, a empresa tem que protegê-lo. Ou seja, ela tem que comprar o EPI, disponibilizar, treinar, conscientizar. O que cabe ao empregador, ao empregado, utilizar o EPI corretamente. Então, para você cobrar, você tem que conscientizá-lo. Você tem que ele não tem que usar o EPI a hora que o técnico de segurança, a hora que o engenheiro chega, que é muito comum. A hora que você chega na obra, todo mundo de capacete, todo mundo de protetor ocular bonitinho. Você vira as costas e o cara tira. A gente não está ali no intuito de punir. A atividade nossa é orientar. Então, a hora que ele se conscientizar que ele tem que usar o protetor, aí ele vai usar. Essa é a hora legal. Verdade. Olha, como é bom a gente conversar, como é bom a gente aprender, né? Eu acho que vale, assim, nossos telespectadores, até empresários que de repente estão assistindo, investir mesmo nisso. Do mesmo cuidado que a gente tem com equipamentos, como você estava dizendo, que às vezes são muito caros, máquinas muito caras. A gente precisa cuidar, assim, do ser humano, que a vida dele não tem preço. É verdade. Não é mesmo? Se é que alguém consegue colocar preço na vida, né? A minha vida vale muito. A minha sua também, né, Gilson? Com certeza. Foi um prazer conversar com você. Agradeço. Viu? Obrigado Bom trabalho lá. Cuide dos funcionários da Casa da Mãe com carinho. A gente sabe que vocês fazem isso, né? E foi muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Viu? Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Que a gente puder contribuir, né? A gente está aqui. Vamos cuidar da nossa